Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no Senhor, nós ouvimos na primeira leitura retirada do livro do Gênesis, mais do que notar uma tentativa humana de Sarai, consentida por Abrão, de gerar descendência, de ter um filho, porque já de idade avançada, Sara e também Abrão tinham recebido aí a promessa, especialmente Abrão, de que dele realmente sairia uma descendência, mas tentaram aí dar um jeito que era permitido por lei até fazer isso, né? Tomar uma escrava, dar como esposa e ali ser sua descendência. Mas não foi o que Deus tinha prometido. Digo lei ali da região deles. Mas não foi o que Deus tinha prometido a Abraão, mas que sairia dele realmente. Então o texto de hoje, que fala de Ismael, também de Agar, mas está voltado para falar da fidelidade de Deus à sua promessa. Porque ele diz, não vai ser dessa forma, vai ser como eu te disse. Porque Deus é fidedigno. Deus é digno de fé, porque é fiel. E aqui a gente conjuga fidelidade e amor. Porque Deus ele é fiel porque é fiel a si mesmo, é veraz e não pode contradizer-se. Então ele disse uma coisa, ele vai cumprir, porque não mente. Senão já não era Deus. Porque é fiel, mas também porque nos ama. Porque amou Abrão, depois se tornar Abraão, pai de nações. Porque amou o povo que ele já estava vendo em Abraão. Em Abraão aqui, né? Deus amava e amou a nós. Mas antes ainda, né? Amou-nos em Jesus Cristo, antes de todas as coisas. Em previsão. Mas Deus
amava ali em Abrão um povo, e por isso era fiel, porque nos ama e porque não pode contradizer-se. No Evangelho, nós já vemos agora que nós, de nossa parte, é que somos chamados a também sermos fiéis e amarmos a Deus. O final do Sermão da Montanha, nós estamos vendo, depois de Jesus ensinar tantas coisas, de dizer, olha, antigamente se dizia assim, eu porém vos digo isso, e foi dando tantas instruções, o Senhor está dizendo agora, não adianta dizer lá no fim, Senhor, Senhor, nós fizemos tal coisa, tal coisa, tal coisa, e tudo foi feito só por aparência, tudo foi feito sem fidelidade e sem amor a Deus. Quando o que vale diante de Deus, nós podemos lembrar da viúva no templo, é o amor, é o abandono, é a entrega, é o respeito e o amor a Deus, o temor ao Senhor. Fazer as coisas por amor a Deus, colocar em prática, buscando ser fiel a Deus e por amor a Deus, buscando um bem, e o maior, na verdade, o bem, né? Buscando a Deus, buscando ser dele, buscando pertencer a Ele, ainda que titubeando, ainda que, a gente diz, né, catando cavaco, quando você, né, dá aquele tropeção e sai. Mas se está caminhando na direção de Deus, buscando, o Senhor vê tudo isso. Eu estava conversando com um homem que ele está visando um bem. Ele está visando o bem da sua saúde. E começou a ter uns problemas de saúde. Então, agora está indo ao médico, aí vai no nutricionista, vai no endocrinologista. Vai ter que fazer dieta, começar a fazer exercício. E que bom, porque está visando um bem, e está sendo movimentado, querendo um bem, o seu bem, a sua saúde. As obras, o Evangelho, tudo que a gente tem que viver também tem que ser motivado por um bem. E o bem maior de todos é a nossa união, é querer estar com Deus. É Ele. É voltarmos para Ele. Agora, praticar o Evangelho, estar sobre a rocha, construir a nossa casa, por amor a Deus, só é possível, por ironia, ou por incrível que pareça, se a gente disser Senhor, Senhor, na oração. Esse Senhor, Senhor que não pode ser dito lá no final, quando a gente encontrar com o nosso Senhor, ele deve ser dito agora, Senhor, Senhor, dai-me amor. Senhor, Senhor, me ajude. Venha em socorro da minha fraqueza. Porque a oração, meus irmãos, que já é amor, já é um movimento do amor no nosso coração, já é inspiração de Deus, porque ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for sob a ação do Espírito Santo. Que já é um impulso secreto no nosso coração. Esse desejo de ir a Deus, a oração, de falar com Deus, de estar com Ele, é de fato o que é como se fosse essa chave, né, de ignição no carro que põe em movimento o nosso carro em direção a Deus, a nossa vida em direção a Deus. E é ali, meus irmãos, diante dele que nós temos força. Olhemos para São Pedro andando sobre as águas. Ele disse, manda-me, Senhor, andar. E o Senhor mandou, aí ele anda, mas por medo cai, afunda. E graças a Deus ele diz o quê? Senhor, salva-me. Talvez seja a hora de gritar, Senhor, salva-me. Seja para quem está começando uma vida com Deus, é importante a oração.
o Santo Terço, a Palavra de Deus, a adoração, os sacramentos. Começar. Mas também seja para os que já caminham, para os que já caminham há tanto tempo, também com perseverança, que aí agora é o teste da perseverança e da fidelidade a Deus também no Santo Terço, na Palavra de Deus, na oração. Às vezes sem vontade nenhuma, às vezes a gente não quer ficar ali diante de Deus, arranja um jeito de sair, vai fazer outra coisa. Não, vir para ali. Como esse homem que vai precisar fazer exercício, e que às vezes vai doer, o corpo vai doer, não vai querer fazer, mas tem que fazer. E aqui vai se manifestando também a nossa fidelidade e o nosso amor a Deus. Mas mais do que a gente, é o nosso Senhor, Senhor. Salva-me, ajuda-me, dá-me força para permanecer na sua presença. O Senhor diz para a gente ficar de pé, para permanecer de pé, mas nós sabemos que o Senhor também nos disse: orai e vigiai para não cair no poder da tentação. Então, oração. Vamos pedir a nosso Senhor, nesta missa, que é a maior das orações, que nos dê força para permanecermos fiéis. Na nossa fraqueza, na nossa pobreza, na nossa luta diária, pedir ao Senhor: sustentai-nos, Senhor. Porque sem o Senhor nós não vamos conseguir. E a gente vai ficar igual os apóstolos lá, dormindo no Horto das Oliveiras. Mas ao menos nos permita dormir, acordar, mas sempre buscar a sua presença. O Senhor nos sustente pelos seus méritos e também da Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.